Oi, 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 bem-vindos a mais um vídeo aqui do Grupo Pirilampos para a gente falar um pouquinho sobre educação, disciplina, primeira infância, disciplina positiva, enfim, tudo que faz parte aqui do nosso mundo. Se você não viu ainda os vídeos anteriores, corre lá, que eles vão te ajudar talvez a entender um pouquinho algumas coisas que a gente vai conversar hoje aqui. E se tu ainda não acompanha os nossos podcasts, corre lá também. A gente tem o nosso canal no SoundCloud e no Spotify, que são assuntos diferentes do que a gente fala aqui, diferentes no sentido de que não são os mesmos, né? Então, toda semana também, toda quarta e sexta, tem novidade lá nos nossos podcasts. E hoje eu vou falar sobre duas atitudes que nós pais muitas vezes temos, algumas como opção, mas outras como falta de opção, que é o castigo e o cantinho do pensamento. Que mãe e que pai nunca usou, ou que pelo menos nunca pensou em usar, né? Sobe já, menino! Vai agora pro teu quarto! Mas será que o castigo e o cantinho do pensamento são realmente eficazes na disciplina dos nossos filhos? Lembrando aqui que quando a gente fala em disciplina, a gente precisa ter em mente dois grandes objetivos. Um a curto prazo, que é corrigir um comportamento que não é bacana, e um a longo prazo, que é ajudar os nossos filhos a desenvolverem habilidades para a vida. Então, corrigir um comportamento externo e desenvolver habilidades internas. Eu falei um pouquinho no vídeo anterior sobre os ataques de birra e o quanto que muitas vezes a criança reage dessa forma, não porque ela quer, mas porque ela não consegue ter outra resposta. O cérebro dos nossos filhos e das nossas crianças, ele é dividido como se fosse uma casa, né? A nossa famosa casa de Lego, ela tá sempre aqui me acompanhando. Quem ainda não conhece ela por dentro, vê lá o vídeo 1 e 2, que é onde eu explico tudo direitinho. Mas só falando rapidinho, o cérebro dos nossos filhos é como se fosse uma casa. Tem o lado direito e o lado esquerdo, o andar de baixo e o andar de cima. O andar de baixo é responsável pelas emoções, o andar de cima é responsável pela tomada de decisão, planejamento, lógica e processamentos, né? Planejamentos. Bom, o andar de baixo, quando a criança nasce, ele está completamente pronto. Mas o andar de cima, ele vai estar em construção até mais ou menos os 20 e poucos anos. E ele que é responsável pelas escolhas, pela tomada de decisão, pelo raciocínio lógico, né? E pelo planejamento. Ou seja, quando os nossos filhos têm um ataque de birra, eles estão vivendo um afogamento emocional, um tsunami emocional. E como o andar de cima, que é responsável pelo autocontrole, né, e por isso fazer escolhas racionais, como ele está em construção, ele ainda não está acabado, muitas vezes as crianças não têm condições de ter uma resposta diferente. É como se elas realmente se sentissem invadidas e afogadas por todas as suas emoções, e emoções essas que muitas vezes elas ainda nem conhecem, nem conseguem nomear, é tudo muito novo para elas. Então, na grande maioria das vezes, e eu falo com muita tranquilidade que em 99% dos ataques de birra que os nossos filhos têm, eles têm aquele comportamento não porque eles querem, mas porque eles não conseguem ter outra resposta. E aí cabe a nós, enquanto pais, jogar a boia e tirar eles desse afogamento emocional. Arielle, não consigo. Me tomo por uma raiva, me sobe um negócio que eu só penso em dar um puxão e olha só, um tapinha não dói, não vai matar. Mas o que a gente quer? Matar os nossos filhos? Eu escuto muito, né, da minha geração falando assim, mas porque quando a gente era criança fazia assim, assim, assim e ninguém morreu. Mas era para ter morrido? Não, né? Então assim, um tapinha não dói. Será mesmo? Pode não doer tanto fisicamente, mas o que a gente está ensinando e que marcas e registros a gente está deixando nos nossos filhos? Eu falei no vídeo anterior sobre as três perguntas que a gente deve se fazer no momento de birra dos nossos filhos. Por quê, o que e como? Por que o meu filho está tendo essa atitude? O que eu quero ensinar para ele? E como eu quero ensinar essa lição para ele? Se o nosso filho tem um ataque de birra e a gente bate,
O que de verdade a gente está ensinando? Que quem erra, que quem não controla suas emoções, que quem não responde aquilo que eu desejo, ou que se ele não atende à minha expectativa, ele é punido. A longo prazo e para a vida, o que a gente de fato está ensinando? Que o nosso filho tem que aprender a ser submisso e a ter atitudes que correspondam à expectativa dos outros, ao que os outros querem e ao que os outros esperam dele. É isso que a gente está ensinando. E esse hoje é o principal bloqueio que eu vejo nos meus pacientes adultos, terem uma vida que não tem nada a ver com o que eles realmente desejam, mas muitas pessoas que levam uma vida inteira pautada e baseada no que os outros esperaram delas, na expectativa que os outros têm delas. E quando a gente bate ou pune os nossos filhos por um comportamento que não é tão bacana, é isso que a gente está ensinando. Haja conforme os outros esperam, não conforme o que tu consegue. Outra atitude bem comum é a pausa para pensar. Sobe já para o teu quarto, vai pensar no que tu fez. O que os pais esperam é que a criança tenha um momento de autorreflexão, que ela pondere o que ela fez, que ela analise os fatos, que ela repense que a atitude dela não foi bacana, que ela tenha empatia caso ela tenha magoado ou machucado ou desrespeitado alguém. O que realmente acontece é que a criança fica no cantinho dela ou no quarto dela pensando em tudo que é coisa. O que eu vou fazer depois que eu sair daqui? Eu tô com vontade de comer um chocolate. Do que eu quero brincar? O que eu vou fazer enquanto eu tô aqui parado para passar o tempo? É expectativa versus realidade. E muitas vezes o que acontece no cantinho do pensamento não é nada do que os pais gostariam ou nada tem a ver com a intenção que os pais tiveram ao colocar a criança no cantinho do pensamento. Porque muitas vezes, lembrem, o cérebro de cima, a parte de cima da casinha do cérebro não está construído. A criança não tem condições de fazer uma análise, de fazer um planejamento, de ter empatia ou de ter uma autocrítica no que ela fez. E de novo, quando a criança tem um comportamento que não é bacana, o que não é desejável, e a gente leva ela para o cantinho do pensamento, a mensagem que a gente está passando é a seguinte: eu só te quero perto de mim se tu tiver um comportamento exemplar. Se tu tiver um comportamento que eu não aprovo ou que não corresponde à minha expectativa, eu te quero longe de mim. Essa é a mensagem que a gente implanta. E a longo prazo, o que a gente está ensinando? Que aquela criança, que aquela pessoa, aquele adulto, não pode ser amado pelo que ela de fato é. Que as pessoas só vão querer estar perto dela se ela for perfeita e agir conforme os outros esperam. E com isso, de novo, a gente ajuda os nossos filhos a crescerem não sendo autênticos, a perderem a sua essência e a ter que depois pagar terapia para voltarem a se lembrarem de como é ter uma vida autêntica e baseado no que eles realmente desejam e não no que os outros esperam. Uma coisa que é importante, qual é a tua filosofia na criação do teu filho? Porque a gente precisa ter uma intenção. A perguntinha, né? O que eu quero ensinar para o meu filho nesse momento? O que essa oportunidade de um comportamento difícil ou de uma birra, que oportunidade ela está me dando para eu ensinar algo de valioso para ele? Cada vez mais a gente precisa ser menos reativo e mais proativo na hora de disciplinar e de educar os nossos filhos. É de realmente ter uma intenção consciente e de aproveitar as oportunidades difíceis do dia a dia que todos nós temos e que sempre vamos ter, porque isso faz parte, a criança está em desenvolvimento, nem a gente é perfeito todo dia, como é que a gente quer esperar isso das nossas crianças, né, dos nossos filhos? Então o que eu quero ensinar? O que essa oportunidade
está me dando para eu ensinar para o meu filho. E uma coisa que é importante, mães, pais, não se culpem ou não se repreendam por muitas vezes também não conseguir ter tanta empatia ou ter uma resposta coerente e adequada ou ter uma atitude que vai ensinar algo a longo prazo. Às vezes a gente não consegue mesmo e tá tudo bem, tá tudo certo. Porque, de novo, disciplinar e educar não tem a ver com perfeição. Disciplinar e educar tem a ver com a gente estar disposto a se conectar. E aí algumas perguntas são importantes. Eu estou de fato ensinando algo a longo prazo para o meu filho? Eu sinto orgulho ou eu me envergonho da forma como eu lido com as situações difíceis com os meus filhos? Eu estou de fato me conectando emocionalmente com as necessidades do meu filho? Eu estou de fato conseguindo entender o que ele está precisando de mim nesse momento? No final do dia, eu mais me envergonho ou me orgulho da conexão que eu estou estabelecendo com meu filho? São algumas perguntinhas que tu pode te fazer para começar a pensar o que pode ser melhorado, o que já está bacana e pode ser mantido, ou o que eu posso fazer de diferente. Não existe mãe perfeita, não existe pai perfeito, mas a gente pode sim cada vez ser mais proativo e menos reativo na forma de se conectar, de disciplinar e de educar os nossos filhos. Porque esses registros ficam de que eles são amados sendo quem são, de que eles não precisam ser perfeitos e de que eles não precisam suprir as nossas expectativas o tempo todo para eles serem amados e para eles poderem se desenvolver. Que eles têm valor e que eles podem se sentir sentidos sendo quem eles são. Nos vemos então no próximo vídeo do Grupo Pirilampus.